graça e paz. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez no púlpito dessa igreja, que é a nossa casa. É um privilégio, uma alegria estar aqui refletindo com os irmãos a respeito da palavra de Deus. Hoje nós vamos estar falando a respeito de agir com fé em Jesus, dando continuidade ao estudo do livro de Marcos, que nós temos acompanhado a cada domingo. E muitas vezes quando nós lemos a palavra de Deus, nós deixamos passar desapercebido algum aspecto, algum detalhe. A palavra de Deus é muito rica. E esse texto de Marcos, ele é assim, ele é cheio de detalhes, cheio de diversos aspectos que enriquecem e falam diretamente ao nosso coração. Então eu convido os irmãos a acompanharem a leitura de Marcos, capítulo 2, dos versículos de 1 a 12. Diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoai sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Nós vemos aqui, no relato de Marcos, uma situação muito interessante. No começo do texto fala que Jesus estava outra vez naquela região. Então, muito provavelmente, Jesus já tinha ficado muito conhecido. E sabendo que Jesus estava numa casa, aconteceu aquilo que seria natural. O local ficou completamente lotado. As pessoas queriam ouvir Jesus. As pessoas precisavam sentir aquilo que ele tinha para falar. E muito provavelmente também tinham pessoas que estavam ali atrás de Jesus para viver um milagre, para receber, de repente receber uma cura.
algo que acompanhava o ministério de Jesus. E aí acontece uma coisa muito interessante. Quando surgem, o texto fala 4 homens, mas nós podemos dizer que surgiram 4 amigos do paralítico. A palavra de Deus não fala o nome desse paralítico, nem o nome desses 4 homens, mas a conduta deles é muito marcante, porque eles decidem carregar esse homem até Jesus. Eu fico imaginando que uma pessoa talvez não conseguisse fazer isso, dependendo da distância. Talvez nem 2, talvez nem 3, mas 4 conseguiram se juntar e provavelmente a uma certa distância, a pé, foram carregando esse paralítico até Jesus. E chegando lá, a casa estava lotada, não dava para chegar nem na porta. E aí, diante daquela dificuldade, eles não desistem. Eles falam: vamos ter uma ideia aqui até um pouco maluca. Vamos descer esse paralítico por cima, pela cobertura, pelo telhado. E aí eles calcularam mais ou menos aonde estava Jesus, descobriram a casa e desceram diante daquela multidão que estava dentro da casa, o leito daquele paralítico. E o cenário lá dentro é muito interessante, porque o texto nos diz que os escribas estavam ali bem próximos a Jesus. Os escribas, eles estavam ali ocupando os espaços, só observando o que Jesus falava. E aí, quando aquele leito desce, Jesus vira para o paralítico e fala: os teus pecados estão perdoados. Observe que foi a primeira coisa que Jesus falou. Jesus inicialmente não o cura, mas Jesus inicialmente está preocupado com a salvação daquele homem. E aí os escribas se voltam e passam a pensar. A Bíblia fala em arrazoavam, talvez até cochichavam: quem é este homem para perdoar pecados? Talvez eles tivessem dentro do coração deles o texto de Levítico, capítulo 24, versículos 15 a 16, que diz assim: aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto, toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor será morto. Sendo os escribas conhecedores da palavra, conhecedores das escrituras, eles estavam com isso no coração: quem é esse homem para perdoar pecados? Mas Jesus, percebendo que estava no coração daqueles homens, vira-se para eles e fala: o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os vossos pecados? Estão perdoados os seus pecados? Ou levanta e anda? E aí Jesus volta-se ao paralítico e fala: levanta e anda. E imediatamente aquele paralítico levantou e foi embora caminhando para a sua casa. Nós podemos perceber que nesse texto da palavra de Deus existem 2 grupos muito distintos. Todos estavam atrás de Jesus, todos estavam para ouvir o que Jesus falava. Mas um grupo era formado pelos escribas, pelos professores da lei, por aqueles que estavam lá para criticar. E o outro grupo estava lá para agir, estava lá para levar o necessitado até Jesus. Temos 2 grupos muito diferentes. E pensando na nossa igreja, pensando na igreja evangélica como um todo, hoje, no nosso país, nós temos uma situação muito interessante. Os evangélicos no Brasil,
eles já são 31% da população. Nós podemos somar aí todas as denominações, sejam denominações de origem brasileira ou de origem estrangeira, pontos de pregação, missões, em todas as regiões do país, 31% da população nós podemos dizer que são evangélicos. Do outro lado, nós temos 50% da população de católicos. Mas o momento que nós vivemos é um momento de profunda transformação nesse quadro. Recentemente foram divulgadas pesquisas que até o ano de 2032 essa situação vai se inverter. A quantidade de evangélicos no Brasil vai chegar a quase 40% da população. E a quantidade de católicos vai cair para algo em torno de 38%. Os institutos de pesquisa, inclusive o IBGE, eles discordam um pouco desse ano. Alguns falam 2032, outros falam 2033. Mas o fato é que em cerca de 12 anos, os evangélicos serão maioria no país. E isso nos traz algumas reflexões. E nós, que somos uma igreja centenária, brasileira, muito bem fundamentada na palavra de Deus, uma igreja com uma tradição teológica que remonta aos tempos da Reforma, ao Calvinismo, qual que vai ser a nossa postura como cristãos e como igreja nesse cenário? Eu acredito que esse texto, ele pode nos dar algumas indicações do que é a vontade de Deus para nós, como cristão e como igreja. O primeiro grupo, formado pelos escribas, é um tipo de igreja, é uma forma de igreja que existe. Nós poderíamos chamar esses escribas, esses doutores da lei, de bloqueadores da fé. Eles estão ouvindo a Jesus? Estão ouvindo a Jesus. Eles estão sentados nos melhores lugares? Eles estão sentados nos melhores lugares. Eles estão analisando o que Jesus fala? Sim, eles estão analisando aquilo que Jesus fala. Mas qual é a conduta, qual é o agir desse grupo de escribas? Nós podemos dizer que eles não percebem o próximo. Imagine aquela casa lotada e uma pessoa enferma precisa entrar. Qual que seria a condição ideal? Que se abrisse caminho para que o doente, para que o enfermo atravessasse aquela casa e chegasse até Jesus. E o paralítico não consegue ser levado pelos seus amigos, porque aquelas pessoas estão bloqueando que os doentes, que os necessitados, que os carentes cheguem até Jesus. Uma outra característica que acontece nessa casa é que essas pessoas, elas ocupam todos os espaços e ocupam os espaços mais privilegiados. Aqueles escribas, eles estão tão próximos de Jesus, tão perto, que eles estão naquela condição de analisar sílaba por sílaba do que Jesus fala. E tem um aspecto interessante, que eles se apegam a alguns textos da palavra de Deus e não se apegam a outros. A própria palavra de Deus, no livro de Zacarias, capítulo 13, versículo 1, diz assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza, ou seja, para perdoar pecados.
Aqueles escribas, eles teriam a capacidade e o entendimento de ver que aquele homem que perdoava pecados era o Messias prometido. Nós também temos uma característica muito forte nesses escribas, que eles são críticos. Quem é esse homem para perdoar pecados? A preocupação deles não é com a adoração, mas a preocupação deles é com a crítica. E nós podemos ver que nas igrejas, não é um privilégio nosso, mas também ocorre, que existem muitas situações em que o cristão se coloca de forma crítica e não se coloca de forma a adorar o Senhor. O sermão foi muito curto, o sermão foi muito comprido, o sermão foi cansativo, o conjunto tocou muito alto, essas músicas estão muito modernas, as pessoas estão vindo com uma roupa muito informal na igreja. Essas críticas, elas são críticas muito comuns em todos os lugares. São críticas de pessoas que estão preocupadas em formatar a igreja ao seu gosto pessoal e não colocar a igreja conforme a vontade do Senhor, aberta àqueles que necessitam. Aqui há uma resistência dos escribas em admitir que Jesus é o Messias e que a autoridade em perdoar pecados era a maior prova disto, demonstrando naquela situação o cumprimento dos textos proféticos a respeito do Messias. Podemos resumir as características das pessoas que agem como bloqueadores da fé, como aqueles que não percebem o próximo, ocupadores de espaço e críticos. Mas nós temos também a questão da incredulidade. Estar com Jesus, falando palavras de vida na sua frente e mesmo assim duvidar. Mas nós temos também o outro grupo formado por 4 amigos. 4 amigos que se reúnem com o propósito: nós vamos levar o nosso amigo paralítico até Jesus. O texto no primeiro versículo fala: entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Eles ouviram que Jesus estava lá e eles sabiam aquilo que Jesus poderia fazer. Esses 4 amigos, inicialmente, eles demonstram um valor muito fundamental ao cristão e que tem que ser muito fundamental à igreja, que é o amor ao próximo. Impossível 4 amigos se reunirem e falarem: vamos carregar esse homem até Jesus, sem que no coração deles tenha despertado um amor à vida daquele homem. Uma outra característica dos 4 amigos, muito interessante, é que eles tinham a mesma fé. Eles não estavam falando: vamos levar ele em tal lugar, vamos levar ele na acupuntura, vamos levar ele no médico, vamos fazer uma fisioterapia. Não, a fé deles era: vamos levar esse paralítico até Jesus. Os 4 se reuniram na mesma fé. E essa também é uma característica muito importante da igreja. A igreja, ela tem o propósito de estarmos na mesma fé, de chegarmos até Jesus. Um outro aspecto é que os 4 estavam juntos. Quando nós estamos juntos, o fardo fica mais leve. Como eu disse no começo, uma pessoa sozinha não poderia carregar aquele paralítico por uma longa distância. Talvez nem 2, nem 3, mas 4 pessoas conseguiriam vencer uma longa distância.
Mas a nossa vida, ela é cheia de surpresas. Muitas vezes, na nossa vida de fé, nós planejamos, nós organizamos, nós estruturamos, nós chegamos a ver aquele sonho realizado, mas quando chega lá, acontece um problema. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Carregaram aquele paralítico, e ao chegar lá, o local estava lotado. Não dava para chegar nem na porta. Não dava para pedir passagem para aquelas pessoas. As pessoas não estavam com o coração aberto para deixar aquele paralítico chegar até Jesus. Então, os 4 amigos, eles passam a ter uma característica que também é uma característica marcante da igreja, que é a persistência. Temos que persistir como igreja. Nós não podemos desistir de levar as pessoas até Jesus. E na nossa experiência de fé, nós passamos por isso. Muitas vezes nós queremos que o nosso colega de trabalho chegue até Jesus, e isso nos requer persistência. Muitas vezes nós queremos que um filho, um cônjuge, um parente amado, ou muitas vezes, pela obra do Espírito Santo em nossas vidas, até mesmo oramos pelos nossos inimigos, para que eles sejam tocados e cheguem até Jesus. E isso requer persistência. Aqueles 4 amigos, eles poderiam facilmente falar: está lotado, vamos voltar outro dia. Era melhor ter ido na acupuntura, era melhor ter ido na fisioterapia. Mas não, eles falam: vamos subir esse paralítico até o telhado. Aí a gente calcula mais ou menos onde Jesus está. A gente abre um buraco e a gente desce. E isso para qualquer pessoa seria uma loucura. Quantas normas de segurança esses 4 amigos romperam para fazer esse tipo de situação? Quem trabalha em empresa sabe que 1,10 m de altura já tem que ter vários certificados de segurança. Mas aqueles 4 loucos persistiram e falaram: vamos levar o paralítico até lá. A gente calcula onde Jesus está, abre um buraco e aí a gente desce esse paralítico no lugar que Jesus está. Então a persistência, ela é uma característica muito forte para as nossas vidas como cristãos e também para as nossa vida como igreja. 4 amigos, marcados pelo amor ao próximo, marcados pela mesma fé, juntos na obra e com grande persistência. Mas o mais interessante é que Jesus, quando ele fala para a igreja, ele fala para todo mundo. Jesus não fala somente para o crítico, Jesus não fala somente para aquele que está com o seu coração aberto, para aquele que está disposto em agir com fé, em ter uma fé proativa, que leve a palavra de Deus para as pessoas. Jesus fala para todo mundo. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Diante daquela situação onde nós tínhamos os escribas, e nós tínhamos aqueles 4 amigos, e mais todas as outras pessoas, eu fico tentando imaginar com o meu coração humano, o que aquelas pessoas esperavam que Jesus falasse em primeiro lugar. Eu fico imaginando que a expectativa era que Jesus falasse: levanta e anda. Mas Jesus não falou isso em primeiro lugar.
Jesus volta-se para todos e a primeira coisa que Jesus fala é: estão perdoados os teus pecados. Jesus olha para nós não com os olhos humanos, mas Jesus olha com os olhos de Deus. O fundamental para aquele paralítico não era ser curado fisicamente, mas era ser curado espiritualmente. Importava aquele homem que ele fosse salvo, importava aquele homem que ele fosse reconciliado com Deus. E para isso, para que ele vivesse essa experiência, essa transformação, essa conversão, em primeiro lugar, vinha o perdão dos pecados. Mas, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, na segunda parte também diz assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E aí Jesus volta-se para aquele paralítico e também fala: levanta e anda, pega o teu leito e vai para a tua casa. Jesus faz a obra completa nas nossas vidas, e Jesus faz a obra completa na vida da igreja. Jesus inicialmente nos surpreende, porque aquilo que Jesus fala não é o que o ser humano falaria. Jesus nos mostra aquilo que é prioridade: perdoados estão os teus pecados. Nos próximos 12 anos, as igrejas evangélicas continuarão a crescer nesse país. Existem dois caminhos. O primeiro, que pode até ter igrejas lotadas, cheias de pessoas, mas que dificultam como uma muralha o acesso à palavra de Jesus, assim como aqueles que lotavam a casa de Cafarnaum, onde muitos somente estavam lá como escribas, para arrazoar em vossos corações. Mas nós também temos um segundo caminho, que são as pessoas que agem com fé em Jesus, como os 4 amigos do paralítico, que são profundamente marcadas por algumas atitudes, a mesma fé, estão juntos na obra, eles têm persistência nos seus objetivos. Os 4 amigos do paralítico formam muito mais do que um grupo. Os 4 amigos do paralítico, eles formam uma verdadeira igreja. Sim, uma verdadeira igreja. Quando alguém não conhece a Cristo, está nas trevas, está completamente doente, totalmente separado de Deus. Pode até tentar experimentá-lo sozinho, mas será muito difícil. Entender o que é uma oração, quais livros da Bíblia começar a ler, encontrar um tempo específico entre todos os seus compromissos para ler, meditar na palavra de Deus. Quando uma pessoa está numa igreja, está numa comunidade evangélica, ela ouve a palavra de Deus, ela é discipulada, ela tem a experiência de crescer junto a outros irmãos. Há o verdadeiro exercício da proclamação das boas novas e da restauração da vida das pessoas. E para finalizar, meus irmãos, nós temos um destaque no versículo 5, que diz assim, a respeito de Jesus: vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé, Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Jesus viu a fé daqueles 4 amigos. Jesus viu a fé na ação, na persistência daqueles 4. E este é o desafio nosso, como cristão e como igreja: agir com fé em Jesus, para que a nossa fé seja vista e Deus opere o milagre.
Amém.